Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? Muito boa tarde, estamos aqui diretamente da Rádio Geek de São Paulo. Um 10 de fevereiro, numa segunda-feira, você deve estar se perguntando o que você está fazendo aí na segunda-feira, Lígia. Na verdade, o programa oficialmente ganhou um novo horário na grade. Não vai ser mais às quintas por volta das 4, mas às segundas por volta das 4. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, estreando o novo horário na nova grade, tá bom? Tecnomagia aqui, Voicers Rádio Geek, todas as segundas-feiras agora por volta das 4. Bom, essa é a 27ª edição do Tecnomagia. A gente gosta muito de falar que combate o efeito Black Mirror. Dentro do Voicers a gente tem sempre 3 grandes pilares, que é tecnologia, tendências e humanos para o século XXI. E qualquer coisa que a gente faça relacionado a olhar as áreas, as indústrias, as diferentes formas de fazeres humanos, já com esse olhar mais sutil, mais soft, nos interessa recortar aqui. Claro. E é por isso que nós estamos com a Bia Raffaelli. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, Bia vai seguir na mesma linha. A gente teve um programa muito legal no último programa com a Gabi, falando de neuroarquitetura. E aí, aquelas coisas sincrônicas da vida te trouxe exatamente um programa depois, que acho que vai ser super complementar. É uma fala que o pessoal gostou muito. E a Gabi também, a Bia também é arquiteta como a Gabi. E ela vai falar de design biofílico, que tem tudo a ver com a conversa que a gente iniciou a semana passada. Exatamente. Bom, se alguém tiver pergunta, seja agora, enfim, ou depois, ou a qualquer momento, a gente tem aqui o WhatsApp da rádio, que é o 11 97313 6617. É só deixar seu nome completo, a sua pergunta, e a gente dá um jeito de ir falando ao longo dos programas, manda pra você, enfim. Bom, Bia, acho que a gente pode começar você se apresentando, né? Para as pessoas entenderem como é que uma arquiteta chega a trabalhar com partes sutis como a que você trabalha, entendeu? O que é um design biofílico dentro da arquitetura? Claro. E aí conta a sua história, o que você estudou, o que você se formou, até você chegar aí. Tá, então eu sou arquiteta urbanista de formação. E depois de 10 anos de formada, trabalhando no ramo corporativo, eu comecei a questionar o meu propósito profissional. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscou saúde e bem-estar para minha vida. Tá. Então, eu praticava yoga, fazia meditação, trabalhava minha espiritualidade, gostava de praticar exercícios, de estar em contato com a natureza. E eu queria levar saúde e bem-estar de alguma forma, através do meu trabalho, para as pessoas. Tá. Então, nessa época, eu busquei diversos cursos na área. Fiz um curso de construções sustentáveis, que foi muito bom, mas falava muito de aproveitar os recursos naturais. Tá. E muitas vezes falava de aproveitar, de melhorar a eficiência energética de uma edificação, mas não necessariamente pensando na saúde e no bem-estar dos usuários daquele local. E nessa época eu comecei a trabalhar numa empresa de infraestrutura verde, de telhados, paredes verdes e tratamento das águas. E foi nessa empresa que pela primeira vez eu entrei em contato com o design biofílico. E foi mais ou menos que ano? 2015. 2016, isso. 2015 comecei meus questionamentos. As datas se repetem, elas são ótimas. 2015 você começou os questionamentos. Aconteceu alguma coisa em 2015. Que aconteceu. A galera, teve a primeira onda na galera de 2012 a 2015. A gente começou em 2012, a gente sentiu em 2015. Sim. Rolou esse sutilizar, né? Verdade. E aí, através de um artigo na internet, em inglês, que eu entrei em contato a primeira vez com design biofílico. Eu lembro que quando eu li, eu pensei, nossa, é tudo que eu sempre busquei na minha vida. Preciso saber mais. Aí eu fui atrás de todas as referências e bibliografias da área. E não tinha nada no Brasil. Tudo era fora do Brasil. Tá. Estados Unidos. Estados Unidos e Reino Unido também bastante. E aí eu peguei todos esses nomes, eu fui pro LinkedIn e adicionei essas pessoas. E aí, nessa minha busca, eu encontrei uma arquiteta americana chamada Elizabeth Calabrese. Que lecionava, ela ensinava outros profissionais de arquitetura, designers, o design biofílico. Eu disse, nossa, é essa pessoa que eu preciso conhecer. Perfeito. Aí eu enviei para ela uma mensagem, sem muita pretensão, no LinkedIn, uma arquiteta americana. E ela me respondeu. Maravilhoso. E a partir dali, a gente começou a se aproximar, conversar. E ela me contou, ela trabalhou com o pioneiro do design biofílico, Stephen Keller, que já faleceu em 2016. Ela escreveu um artigo com ele.
E em 2018 ela me convidou para trabalhar com ela num workshop de design biofílico em Nova York. Maravilhoso! Numa conferência. Olha, por isso que a gente não pode… Assim, o não a gente já tem, a gente tem que muito tentar, exatamente. né? Você nunca sabe para onde vai o seu próximo movimento. De um simples acesso no LinkedIn, você acabou com ela. E a gente tem que ir atrás. Maravilhoso. E aí, essa conferência era uma conferência exatamente de infraestrutura verde. Soluções para cidades, no caso, era para Nova York. E de lá, eu pude trazer o workshop para o Brasil. Perfeito. Aplicar aqui no Brasil. E hoje, eu estou trazendo ela para o Brasil. Ela estará aqui em março. Que maravilhoso! Para um workshop comigo em São Paulo. E se as pessoas quiserem… Bom, no final você conta, né? Claro. Porque você tem todo um curso na internet. Isso. Você conta onde é que pode achar esse workshop. Lembra no final da gente fechar dessa forma, tá? Bom, e aí vamos entrar oficialmente, porque o nome do programa é Design Biofílico, o que é isso? Assim como foi a semana passada. Não tem muito como inventar um título, quando o título em si já é algo que as pessoas quase nunca ouviram falar. Não, é verdade. Então vamos entrar assim, você mandou uma série de materiais, e dentre os seus materiais eu peguei um pedaço, eu vou ler, claro. E a partir daí você comenta, tá? Então, a biofilia é um termo em português que une as palavras gregas bios, vida, e filia, amor. A biofilia, então, é o amor pela vida, por extensão, o amor pela natureza, né? Por esse natural. Na arquitetura, é aplicado no sentido de reconectar o homem ao espaço natural. Isso é muito legal, porque a gente falou de um outro ângulo a semana passada, e o programa já recebeu a lei que fala de biomimética, que é uma outra angulação. Eu até depois pedi para você destacar a diferença. Se antes o ser humano vivia em íntimo contato com o meio ambiente, nos nossos, né, não tão primórdios, a gente vivia muito tempo em contato com isso. Agora, nas rotinas urbanas, chega a passar 90% do tempo confinado em ambientes construídos. Eu brinco que a gente visita as árvores no parque, nos momentos que a gente tem um tempinho livre. E visitar a natureza em parques… Toda vez que eu ando em parque, eu fico sentindo alguma coisa, sabe? Tem algo errado aqui. Antigamente, nossa arquitetura usava átrios, jardins, lagos, fontes, motivos de plantas e animais. Isso nos deixava um pouco mais próximo a essa natureza. Aproveitávamos a ventilação e a iluminação natural. Sinto falta disso também, porque hoje a gente mora em caixas de sapato. E aí você explica que com a incorporação da eletricidade, há cerca de 140 anos atrás, passamos a vedar cada vez mais as nossas edificações e os espaços internos foram ficando cada vez mais desconectados do exterior. Vai daí, porque a gente ganhou caixas de sapato faz 140 anos. Exatamente. Esse trechinho faz parte da minha palestra. E, na verdade, o termo biofilia, ele surge em 1964, a primeira vez, por um psicanalista alemão, quando ele fala sobre o amor à vida em oposição ao amor à morte. Tá bom. Mas só 20 anos depois que esse termo foi difundido, realmente, por um biólogo americano chamado Edward Wilson, vivo, quando ele lançou o livro chamado Biofilia, falando exatamente dessa nossa conexão inata pela natureza e dos benefícios dessa conexão para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Tá bom. E em 2005, esse conceito biofilia, ele foi traduzido para o design. E aí, o termo design biofílico. Perfeito. Por um ecologista americano chamado Stephen Keller. E, infelizmente, ele faleceu em 2016. E ele sentiu essa necessidade de conectar as pessoas, a natureza, nesse nosso novo habitat, que é o ambiente construído. E assim, por que se perdeu, Bia? Assim, sei lá, quem fazia design antes… Eu sempre faço essa pergunta quando vocês trabalham nesse ramo de arquitetura, construção. Porque a gente você acabou de descrever, pareciam artesãos e artistas, e de repente ganhamos um monte de quê? De pessoas que só fazem coisas quadradas. Por que se perdeu? Qual que é a sua referência? Então, eu acho que com a rápida urbanização, né? Esse crescimento das cidades, a tecnologia crescendo cada vez mais. Eu acho que ficou a gente se afastou da natureza e as pessoas achavam que o progresso era oposto era isso mesmo, à natureza, né? E se perdeu um pouco da nossa essência. Porque assim, eu sempre falo, por que trazer a natureza, né? E isso eu sempre falo, a gente tem que olhar para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Porque grande parte da nossa existência foi no mundo natural. E o nosso corpo, tanto o nosso corpo físico, a nossa mente e a nossa percepção de espaço, ela foi moldada na natureza. Perfeito.
Então, a gente tem uma dependência, nós somos natureza. Tá. E é por isso que a gente precisa resgatar isso nesse nosso novo habitat que acabou mudando. As pessoas têm essa... por intuição, ela fala, poxa, eu tô cansada, eu preciso ou ir pra praia, ou ir pra montanha. Aos Pôr o finais pé, de semana. ir pro parque, entendeu? Pôr o pé na grama, né? Não é... É intuitivo, a gente precisa. É instintivo, é tá assim dentro que você da recarrega. gente. Exatamente. E isso não deveria ser assim, né? Não deveria a gente precisar ir aos finais de semana ou nas nossas férias somente. Não. A gente poderia viver assim. Exatamente. Pra ser ninguém fala assim, eu vou dar uma andadinha no asfalto ali, eu já volto. Não tem jeito, não é assim. Não. Muito bom. Acho que a próxima pergunta é conectada a essa, assim. Quais são, então, as formas desse resgate? Porque, de novo, a data se repete, 2015, 2016. É tudo muito novo ainda, é muito né? novo. Como é que você faz nos seus... Você fala muito que é disruptivo, os seus projetos de design nessa linha. Como é que a gente consegue entender esse resgate? Porque quando eu falei no seu projeto, enfim, nas suas aulas, você falou muito disso, que a gente não tem que abandonar o progresso para voltar à vida... Floresta. Na floresta, não é isso. Não. Mas o que você faz, então? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente pode urbanizar e, ao mesmo tempo, salvar o planeta e as pessoas. Boa. Então, o que seria o design biofílico? Então, a gente teria que ter uma abordagem ecológica de projeto. O que é uma abordagem ecológica? É a gente pensar em como a gente pode aproveitar a água da chuva, em como a gente pode devolver a flora e a fauna local que a gente acaba matando ao construir. Como a gente pode trazer essa biodiversidade de volta. Como a gente pode trazer a permeabilidade do solo de volta, que a gente acaba tirando. A gente está hoje num dia muito trágico na cidade, né? Esse tipo de alagamento que aconteceu hoje aqui em São Paulo tem muito a ver com isso que você está falando, né? Muito. Chove pesado e a cidade não comporta. Inunda. Exatamente. E, além disso, existem alguns princípios do design biofílico. Eu citaria 5 princípios básicos, assim. Então, é a gente promover um contato contínuo com a natureza nos ambientes construídos. Também promover estratégias de design que promovam saúde, tanto física, mental e bem-estar das pessoas. Promover uma ligação ao local. Então, a gente não deve ter uma abordagem global para edificação, né? Sem ser cópias. Promover uma ligação através da cultura, da ecologia. Promover interações positivas. E interações positivas sempre assim, entre as pessoas e a natureza daquele local, mas também entre as pessoas. Estimulando o senso de nós, né? De união. Isso é importante. E promover soluções, como eu falei, de design ecológicas conectadas. E aí, dentro desses princípios, existem estratégias de projeto. São projetos mais caros? Não, não necessariamente. Porque quando a gente aproveita, por exemplo, eu sempre falo, iluminação natural, a melhor ventilação, a gente acaba economizando em tecnologias, né? E no longo prazo do espaço. Exatamente. Perfeito. Porque as pessoas têm muito ainda... A gente está rompendo, eu acho que esse pré-conceito de que contratar um arquiteto, contratar um projeto. E aí a gente tem uma sociedade da classe média brasileira dos puxadinhos, né? Eu chamo o mestre de obras, um pedreiro que eu confio, tenho uma ideia, falo para ele e ele sobe a parede, sobe o teto, entendeu? A gente está começando a entender, enquanto classe média mesmo, que tem um valor muito grande fazer um projeto e trabalhar nesse lugar. Exatamente. Só que ainda tem, acho que, muito que trabalhar. O quão caro é isso, o quão mais difícil é isso, né? Eu acho que aproveitar os recursos naturais nunca vai ser mais caro. Né? A gente sempre vai ter um ganho. Além de ter um ganho de saúde, a gente vai ter um ganho na nossa edificação, né? De ter um ar puro, de ter uma iluminação natural. Perfeito. Então, eu acredito que não é mais caro, não. E, Bia, se a gente tivesse que... É porque hoje você tem que resgatar espaços que estão urbanizados dessa forma que a gente falou nos últimos 140 anos atrás, que você acabou de descrever. Mas se você tivesse que começar num lugar onde a natureza ainda está lá, e se a gente tivesse que entrar nessa natureza, como é que nós entraríamos de verdade, sem destruí-la, né? Como é que seria um design biofílico ao contrário, né? Eu entrando no que já está lá. No que já está. Bom, eu cito sempre Ken Young, que é um arquiteto da Malásia. Ele é um arquiteto ecologista. E ele sempre fala que quando a gente vai construir uma edificação, projetar num local, a gente tem que avaliar a flora e a fauna local. E aí, a gente vai acabar desmatando, é inevitável. E aí, a gente trazer isso para dentro da edificação, estratificar
através dentro da edificação. Então, a gente avalia qual a fauna que a gente quer trazer. E aí, a gente avalia a flora que vai resgatar. E a gente pode trazer por níveis. Então, a gente pode introduzir paredes verdes, a gente pode introduzir telhados verdes. E isso vai trazer a biodiversidade. E ele também fala, por exemplo, na cidade, quando a gente corta... né, um local ou outro, também acaba cortando o deslocamento dessa fauna e flora. Então, que a gente proporcione pontes para essa fauna e flora ter esse deslocamento, não haver uma ruptura. A tradução é, eu me preocupo para onde vai, de repente, as raízes de uma árvore... E os animais que viviam ali, como é que... parece os desenhos que a gente assiste, tipo, Sem Florestas, mas como é que ele vai atravessar a rua que agora tem uma rodovia, né? É isso. Ter toda essa preocupação de como fazer aquilo acontecer. E aí a gente pode ir mais longe, a gente pode pensar nas águas também. Como que a gente pode captar e aproveitar essa água da chuva. Como que a gente pode até aproveitar o orvalho, né? A umidade em áreas que não tem chuva, que tem escassez de água. Não, é maravilhoso. Eu estava em Austin o ano passado, no South by Southwest, e eles estavam distribuindo essa garrafa d'água que lá eles capturavam, chama rainwater, né? Que eles capturam a água da chuva e fazem um tratamento, encapsula e você tem acesso a uma água tratada, mas é uma água de chuva, né? Enfim, eu ando com a garrafinha porque eu nunca tinha ouvido falar e eu achei super bacana esse design biofílico. Maravilhoso. Boa. Vamos lá, você diz mais coisas nos seus materiais. Ele diz assim, um deles. Os estudos comprovaram que crescer em contato com a natureza, com brincadeiras ao ar livre, significa 55% menos risco de desenvolvermos transtornos mentais na fase adulta. O nosso mundo construído... esse novo habitat é muito recente na história da evolução. E aí você fala mais para baixo que 66% dos países desenvolvidos serão urbanizados até 2050. Isso pode afastar ainda mais da natureza. Tá correlacionado diretamente a esses transtornos mentais que a gente tem? Conta mais disso, né? Sim. Enfim. Esse estudo, ele foi publicado o ano passado por uma universidade da Dinamarca que comprovou que crianças que crescem em espaços mais verdes, elas têm tendência a ter menos problemas de saúde mental. Isso porque desenvolve mais o funcionamento cognitivo dessas crianças. Maravilhoso. Não, e a gente vê muitas metodologias resgatando esse lugar da brincadeira, do estar em lugar mais verde, né? Mais fazenda. Eu sempre falo que o futuro do design biofílico, então, tá na geração futura, que são as crianças. Então, a gente tem que incentivar elas a ter esse contato para mostrar essa importância para as nossas crianças, porque hoje em dia tem um transtorno do déficit de natureza, né? Que já foi cunhado. Adorei, é assim que chama. É assim, esse termo foi cunhado por Richard Louv. Lindo isso. E é sobre as nossas crianças não estão tendo esse contato com a natureza. E isso é essencial para a saúde. A gente vê, os meus sobrinhos, enfim, as crianças ao redor, eles crescem em zonas mais naturais, mais de natureza, porque eles trabalham, as famílias trabalham, né? Sim. Com animais e não sei o quê. E aí, quando um amiguinho chega na casa, nunca tinha visto um cavalo direito, uma galinha. É engraçado ver as crianças se admirando pelo bichinho, entendeu? Porque, não sei lá, não tem onde visitar isso por aqui. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que incentivar, e eu sempre falo, incentivar o contato delas e incentivar também o ambiente, a escola. Então, já tem estudos comprovando que escolas com iluminação natural, os alunos ali naquela sala de aula, eles têm rendimentos melhores. Maravilhoso. Então, maravilhoso. E além disso, também os nossos profissionais da construção, nossos arquitetos, engenheiros, paisagistas, designers. Tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Nós somos responsáveis também por isso, pela saúde. Assim como um médico, nós também somos responsáveis. Não, faz muito sentido. E aí a gente percebe, né, essa coisa das ondas de recuperação dos escritórios, principalmente nessas empresas novas, startups, tecnologia. Não é à toa que elas têm paredes coloridas e comida de graça, entendeu? Tem uma verdade ali, né? Não dá para ficar nas caixas de sapato cinza que a maioria dos departamentos nem janela tinha. Exatamente. Não, tem diversas empresas já veem esse valor no design biofílico. A Google, a sede da Amazon em Seattle, que foi projetada com design biofílico. Então, tem paredes verdes gigantes e também sendo irrigadas por aquários. Então, um serve de nutriente para o outro. Que legal! A água, os peixes, né? Aquela água
vem com nutrientes dos peixes, irriga essas plantas e essas plantas também servem de nutriente para a água dos peixes. Então, um sistema Fantástico. sustenta o outro. Isso é design biofílico. Maravilhoso, maravilhoso exemplo. Bom, e aí uma das perguntas que, quando eu falei que eu ia te entrevistar, surgiu, foi qual que é a diferença entre biomimética, da lei aqui do ecossistema do Voicers, e a biofilia da Bia, né? Claro. Então, a biomimética, ela faz parte do design biofílico. Tá. É uma das estratégias. Porque dentro desses princípios que eu citei, surgiram algumas estratégias de projeto que são divididas em 3 tipos de experiências. Tá. Então, a gente pode trazer como as experiências diretas, que é trazer a natureza propriamente Perfeito. dita, que é a vegetação, é o ar puro, é a iluminação natural. As experiências indiretas, que são as imagens da natureza, cor natural, e a biomimética faz parte. Perfeito. Que é olhar para a natureza e trazer essas soluções, essas estratégias para o ambiente construído através da tecnologia, através da inovação. E olhar a natureza como uma fonte tecnológica, né? A gente escuta muito da lei, sei lá. Você sabe que, de repente, você olha uma determinada planta, ou uma determinada árvore. Tem muita tecnologia ali, né? Como é que a abelha sabe exatamente? Acorda todo dia de manhã e vê uma agenda, vê o trânsito, da onde ela tem que tirar o pólen. Não, amigos. Ela tem todo um olhar muito, né? É quase, a gente brinca que é quase de infrared, eu não sei direito, mas ela enxerga diferente. A flor que ela vai pegar o pólen, ela brilha. Então, assim, que lugar é esse? Que tecnologia é essa que a gente nem sabe direito que existia até então, né? Ou simplesmente olhar a resistência de uma teia de aranha. Exato. E imitar essa resistência, exatamente. né? Trazer para materiais sustentáveis. Tem um design ali inteligente muito interessante. Muito, muito inteligente. A natureza é muito inteligente. Não tem jeito. E também a experiência de espaço de lugar, que eu sempre falo, a percepção, né? As experiências espaciais que a gente tem no mundo natural. Que, por exemplo, perspectiva e refúgio. Então, a gente está dentro de um ambiente seguro e protegido, que a gente se sente confortável, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir perceber o que acontece ao nosso redor. Perfeito. Então, se está chovendo, se está ventando, se é dia, se é noite. A gente se sente mais confortável em ambientes assim, porque na natureza a gente utilizava isso para se proteger das ameaças ou para perceber oportunidades. Então, a gente gostava de ter um abrigo, mas ao mesmo tempo perceber. É interessante você falar isso, né? Esse termo de você tá percebendo mesmo essas variáveis do dia a dia. Eu acabei de mudar de casa esse final de semana, a gente estava conversando no off, né? E eu saí do apartamento e fui para uma casa. É uma casa super iluminada. Então, assim, você sente algo dentro de você muito forte. É uma felicidade meio pacífica, sabe? Que apazigua o ser. Sei. Então, a gente conseguiu ver o sol chegar e o sol ir embora. A casa é toda aberta, tem uns janelões, umas portas. O vento entra o dia inteiro. Então, parece que a gente... Eu tô acordando na fazenda, eu tô acordando na praia, sabe? A chuva que choveu muito esses últimos dias. Mesmo assim, você consegue perceber, porque eu falei, nossa, mas como a chuva é alta? Eu falei, não, eu que estava muito alto. Então, eu não consegui escutar ela cair no chão. Exatamente. Sabe que agora eu me lembrei do filme Parasita. Boa, vamos nela. Você falou um pouquinho antes. Que ganhou o Oscar, que exatamente tem esse contraponto. Ele relaciona uma habitação totalmente sem luz natural, sem ar puro. E a outra habitação com natureza, com iluminação natural abundante, com ar puro, ao nível social. Ok. Quem tem dinheiro tem acesso a isso e quem não tem vai morar nos lugares precários. Tá. Bom, então eu não assisti ainda. Vale a pena assistir com esse olhar. Mas ela deu uma dica, tem que assistir quando você tá mais calminho, né? Porque é um filme aí... É pesadinho. Bom, Bia, vamos fechando? Conta pra gente como é que você pode ser encontrada, como é que as pessoas podem aprender isso com você, ou aprender em qualquer outra referência que você também vá e aprenda, ou vai beber dessa fonte. Eu sei que você faz uma série de educações digitais. Conta um pouco dessa parte pra gente poder ir fechando e as pessoas não saírem daqui só, e agora eu faço o quê? Porque eu gostei disso. Onde encontro? Então, meu Instagram é Design Biofílico. Perfeito. E ali na bio do Instagram tem o meu curso online que está acontecendo. Eu participei, foi muito legal. Ali já faz uma participação. Então, ali eu ensino outros profissionais a como realmente aplicar o design biofílico. Tá bom. Como a gente pode aplicar a biofilia na prática. E o evento presencial, o encerramento do meu curso será com um evento presencial, junto com a Elizabeth Calabrese, aqui em São Paulo, no dia 15 de março. 15 de março. E está incluso dentro do meu curso. Perfeito. Então,
Então, tudo tá no seu Instagram. Tudo está no meu Design Instagram. Biofílico. Isso, exatamente. Muito bom. Se eu tivesse que deixar, então, um fechamento, né? As pessoas lembrarem de design biofílico, ou alguma coisa que você queira fechar, deixa a sua mensagem final. Eu sempre falo que design biofílico é sobre amor. É sobre amor à vida, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Maravilhoso, Bia. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu falo com muita gente, né? O meu trabalho tem a ver com capturar as pessoas que estão fazendo essa história diferente nas suas áreas, deixando as coisas mais sutis. E é cada vez mais notório que o movimento... Tem uma dança, né? O ambiente faz a gente faz o ambiente. Então é uma dança constante. Mas é muito comum, a sua primeira fala foi, eu estava num processo de autoconhecimento, de autoexpansão, e aí tem a ver, cada um tem as suas ferramentas, a sua foi yoga, foi ir para a natureza, enfim. E aí a gente faz essa expansão e nada fica igual ao nosso redor. Né? Você expande internamente, você traz essa sutilidade, e desse movimento, olha quanta coisa na sua vida aconteceu. E pessoas atrás de pessoas sentam aqui e contam histórias semelhantes, né? Eu era esse profissional, eu tive uma expansão humana, e aí a minha profissão ganhou toda essa sutilização, essa forma mais humana de ser aplicada por conta do meu movimento pessoal. E aí a gente vai encontrando outras pessoas que estão nesse mesmo processo. Eu faço essa reflexão dentro do meu curso, porque a biofilia tem diversas escalas, né? Começa pela gente, pelo indivíduo. E até ir para a cidade, para o planeta. Precisa começar dentro da gente. Precisa, porque você não consegue construir um ambiente baseado em amor se ele não habita em você. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Não tem essa consciência, né? A gente precisa ter consciência antes da gente. Né? Aí não vira arquitetura, né? Vira arquitedura, né? Tem um monte de coisa dura por aí. É verdade. Bom, gente, esse foi mais um Tecnomagia. Eu sou Lígia Zottini, direto aqui da Rádio Geek. O programa que a gente teve hoje foi Design Biofílico, que é isso, com a Bia Raffaelli. E, enfim, Bia, aqui a rádio é conhecida como apaixonados pelo que fazem. A gente gosta de trazer pessoas assim como você, no seu caso, apaixonado pelo design biofílico. Eu sou mesmo. Então, gente, a gente se encontra a partir de agora, toda segunda-feira. E esse foi mais um Tecnomagia. Eu vejo vocês a semana que vem. Tomem cuidado com esse dia chuvoso. Continuem aí na proteção se vocês tiverem a oportunidade de não ter saído de casa. E quem saiu de casa, tomem cuidado. Continua olhando aí os noticiários, tá bom? É isso aí. Muito obrigada.